A paz do Senhor para todos. Com base para esta 26ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 4 e 5, na versão NVI. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Ok, então observamos aqui a equipe de Paulo, já com Timóteo e Silas, né? Barnabé, como sabemos, ele nessa segunda viagem missionária, ele viajou com Marcos para a ilha de Chipre. Porém, Paulo visitou os irmãos ali no sul da Galácia, aquelas igrejas que foram conquistadas para o reino de Deus na primeira viagem de Paulo e Barnabé. Ok, agora essa equipe, por onde passava, né, eles transmitiam as decisões dos apóstolos e presbíteros. Houve aquela assembleia em Jerusalém sobre a questão dos judaizantes. E graças a Deus a igreja teve uma grande vitória sobre o farisaísmo. Né? Graças a Deus, sobre os judaizantes que queriam impor a lei de Moisés, circuncisão e etc., aos gentios que se convertiam ao Senhor. Então, foi escrita aí uma carta e essa carta por onde os apóstolos passavam, os missionários passavam, eles transmitiam as decisões aí, né? E assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Ok, então vamos observar aqui sobre o crescimento das igrejas. Enquanto os missionários seguiam seu caminho naquela região, transmitiam as decisões tomadas em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, isto é, cresciam na compreensão do Evangelho e na obediência a seus ensinos, e cresciam em número cada dia, ou seja, faziam discípulos. Versículos 4 e 5. Isto significa dizer que o crescimento daquelas igrejas era saudável, sem anormalidade. Uma igreja que cresce deste modo, porventura não produz obreiros como Timóteo? Então, que maravilha, né? Observamos aqui o crescimento vertical, a igreja crescia na fé, né? Era fortalecida na fé, e também a igreja crescia em número cada dia, ou seja, crescimento horizontal, crescimento vertical, né? Ser na fé, ser fortalecido na fé, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e o outro crescimento, crescimento horizontal, as igrejas cresciam em número cada dia, que maravilha, né? Então, isso é interessante, né? Hoje, as igrejas crescerem nesses dois aspectos, né? Crescer verticalmente aí na sua relação com Deus e horizontalmente aí crescer em número. Isso é saudável, porque uma criança que não cresce, então ela tem uma anormalidade, né? E uma igreja, para ser saudável, ela precisa crescer. Agora, é claro que esse crescimento quem dá é Deus. Ninguém deve se gloriar. Há pessoas que chegam em um campo e, inclusive, desprezam os seus companheiros aí, que trabalharam tanto em um campo, né? Se eles não ganharam almas aí, como um evangelista, né? Mas eles fundaram a obra, eles se esforçaram, fizeram a sua parte. Aí chega um obreiro vaidoso que tem o dom de evangelista e ganha bastantes almas e despreza aquele que
fundou a obra, que fez um trabalho tão bonito, que lançou aí os fundamentos, né? E se vangloriando, dizendo que quando chegou naquele lugar, era assim, 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 agora está assim o lugar e tal. Tudo isso é estranho, né? Então, que Deus nos guarde desse espírito. Cada um tem um dom. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, disse Paulo. Veja só. Nem eu, nem Apolo é alguma coisa, nós não somos nada. Quem é o Senhor que dá o crescimento? Então, é isso aí, né? Então, crescimento saudável, né? Crescimento na graça e no conhecimento, crescimento na fé, crescimento vertical, relação com Deus, e crescimento horizontal. A igreja crescia também em número cada dia, ou seja, eles faziam discípulos. Ok, vamos para mais adiante aqui. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Atos 16, 6 e 7. Então vamos observar aqui esse segundo ponto aqui desta aula sobre a direção do Espírito. O primeiro ponto, o crescimento das igrejas. E agora o segundo ponto, a direção do Espírito. Depois de terminar a visita naquela região, os missionários procuraram novos campos. Porém, foram impedidos por Deus de anunciar a palavra na Ásia. E quando tentaram entrar na Bitínia, o Senhor não deixou. Versículos 6 e 7. Este trecho nos ensina as seguintes instruções. Primeiro, precisamos de discernimento espiritual para dar ouvidos ao que Deus fala. Segundo, precisamos de um coração obediente, disposto a ir ou a ficar, segundo a vontade divina. E 3, precisamos compreender que muitas vezes há portas fechadas, que mostram onde Deus não quer que o crente vá. Então aqui é muito interessante a direção do Espírito, a pessoa ter sensibilidade. Eu ouvi de um certo obreiro há vários anos atrás, esse obreiro já está no paraíso. João Colenda Lemos, ele, antes de a gente entrar na sala de aula, a gente passava pelo culto na capela, ali no Ibade, em Pindamonhangaba. E toda segunda-feira ele era um ensinador. E ele dizia que há obreiros que são tão sensíveis que Deus leva ele com fio de cabelo. Porém, tem outros que nem com a corrente. Né? O camarada é rebelde, é teimoso, cabeça dura. Né? Então, aqui observamos que o apóstolo Paulo e sua equipe tinha eles tinham essa sensibilidade. Né? O Senhor não permitiu que eles fossem para algumas regiões e eles não foram, não desobedeceram. Né? Então, esse trecho nos ensina, em primeiro lugar, discernimento espiritual para dar ouvidos ao que Deus fala. Né? Isso é muito interessante. 2, precisamos de um coração obediente, disposto a ir ou a ficar, segundo a vontade divina. Em outra aula aí eu mencionei sobre obreiros que dizem, daqui eu não saio, eu estou bem, igreja grande, rende bem e tal. E ele não é obediente. Muitas vezes Deus quer utilizá-lo em outra parte, mas não pode, porque o elemento ele busca os seus próprios interesses e não os interesses do reino de Deus, não os interesses da obra do Senhor. Se ele deixasse esse lugar e fosse para outro lugar, é claro que Deus ia fazer com que ele desse muito mais frutos naquele outro lugar. Quando a gente estava na Venezuela, isso foi antes do governo de Chávez,
quando a Venezuela era um país democrático, era uma bênção lá. A gente estava bem, com duas obras, fundamos duas obras, uma na capital do estado de Táchira, já pertinho da Colômbia, e fundamos outra obra na cidade de Tariba, onde não tinha Assembleia de Deus. Hoje, graças a Deus, tem essas igrejas lá, a igreja cresceu bastante, mas nós somos sensíveis para ouvir a voz de Deus. No tempo certo, nós saímos de lá. E quando os outros chegaram, os outros obreiros, Deus deu um crescimento incrível. A obra hoje tem mais de 1.500 crentes lá na cidade de São Cristóvão. Tem várias filhas. Então, é uma cidade com mais de, creio que já deve estar com mais de 300 mil habitantes. Uma capital, cidade muito bonita, fica a quase 1.000 metros do nível do mar. Uma bênção. Então, se a gente não tivesse saído, talvez não tivesse acontecido aquele crescimento. Então, é muito interessante a sensibilidade e a pessoa ser obediente, como diz aqui no segundo ponto. E 3, precisamos compreender que muitas vezes há portas fechadas, que mostram onde Deus não quer que o crente vá. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.